Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para este canal. Queridos e amados irmãos, hoje eu vim falar sobre a obediência ao Evangelho, à Bíblia Sagrada, às Escrituras Sagradas, que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Meus amados irmãos, nesses dias atrás eu estive meditando, eu creio que foi até o Espírito Santo que me conduziu, que veio até mim e me trouxe alguns questionamentos em respeito da palavra, mas não no questionamento de invalidar, não, é de cumprimento e obediência. Nós sabemos que o ser humano em si, ele é muito curioso. E Eva, quando ela estava no paraíso, quando ela foi tentada pela serpente, no sentido de que Satanás usou a serpente para induzi-la a pecar e depois ela ofereceu o fruto a Adão e ele também pecou. Então, uma das coisas que impulsionou a Eva a cometer esse pecado, a desobedecer a Deus, foi a curiosidade. Foi a curiosidade e a dúvida. E em relação a nós que somos cristãos, também acontece isso. A palavra de Deus fala muito sobre obediência. Nós devemos obedecer. Todo cristão convicto, sincero, ele obedece à palavra de Deus. Ele obedece a seus líderes, principalmente se os líderes forem fiéis à palavra, Porque a obediência, a palavra de Deus fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, um dos grandes princípios de Deus é a obediência. Nós somos acostumados, quando adentramos na vida cristã, a obedecer os nossos líderes, E até a palavra fala, obedecei aos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas. Então, a todo momento, a palavra de Deus fala nessa questão de obediência, obediência, obediência. É tanto que nesses dias, meus irmãos, eu estava acompanhando um canal aqui na plataforma que não é desse meio, dos irmãos que a gente tem uma convivência virtual. É outro pregador de fora. Eu acredito que ele seja até formado em teologia, que ele seja um teólogo. E eu estava até acompanhando o canal, gostei dos ensinamentos desse homem, porém ele trouxe um ensino que é uma heresia, que vai até de encontro, contraria aquilo que a Bíblia fala. Em um determinado momento, quando ele estava fazendo uma exposição do livro de Hebreus, no Novo Testamento, ele falou que nós, que somos cristãos, devemos alicerçar somente em Cristo e que não devemos obedecer a nenhum pastor. Então, eu concordei com ele quando ele fala que sim, que Cristo é o cabeça, que nós estamos ligados a Jesus Cristo, a igreja, Mas ele impulsionar e falar que não devemos, ele ensinar a falar que nós não devemos obedecer nenhum pastor, isso aí criou o quê? Uma rebeldia e vai de encontro, vai contra a palavra de Deus. Então esse ensinamento que esse homem trouxe, graças a Deus que, como eu tenho o hábito de ler a Bíblia, na hora eu identifiquei como uma heresia. Então ele usou vários argumentos teológicos falando que não, que os crentes não devem obedecer nenhuma liderança, que isso aí é um meio de manipulação, de cerceamento para manipular as pessoas, que isso é um sistema. A gente sabe que sim, ocorrem igrejas que são empresas, mas a gente não pode generalizar. Tem homens de Deus que são fiéis e estão afincos na obra, preparando pessoas, Cuidando de ovelhas, cuidando de pessoas para entregar ao Senhor Jesus Cristo no dia da sua vinda. Então, no mundo espiritual terá um impacto sim, Porque nós sabemos que, assim como existem os lobos e mercenários, mas também existem homens de Deus que velam e cumprem a obra do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Tem pessoas que têm essa chamada ministerial. Mas a forma como esse homem conduziu o estudo,
né, e é um teólogo, ele generalizou como se o sistema de ministério, as congregações e ministérios, nenhuma fosse de Deus, né? Então ele usou alguns artifícios teológicos para desmoralizar todos, é o que eu estou falando. Ele generalizou. Se ele falasse, né, sobre os falsos profetas, falsos pastores, eu até concordaria. Mas ele generalizou a maneira. Então eu fui lá e saí fora desse canal. E é um homem com grande conhecimento. Então, por eu confrontar as escrituras, fazer igual os crentes bereanos que está lá no livro de Atos, eu vi que ele estava trazendo o quê? Uma heresia. E é um homem com formação teológica. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela fala muito sobre essa questão de obediência, né? Eu não lembro se é no primeiro livro de Samuel ou é no segundo que fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, como eu disse a vocês, sempre a todo momento, nós que somos cristãos, nós somos orientados a obedecer o quê? Aos nossos líderes, obedecer os preceitos da igreja, e também nós devemos obedecer a palavra de Deus. Por que eu estou trazendo esse ensinamento e essa pregação? Eu vou mostrar para vocês uma passagem bíblica que se encontra no Velho Testamento, depois eu vou contextualizar com o Novo. No livro de Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29, olha o que nos diz. Nos diz assim, meus irmãos: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos. Né? Vou ler de novo. As coisas encobertas são para o nosso Senhor nosso Deus, porém as reveladas não são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Meus irmãos, nós sabemos que servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus de mistério, igual a palavra de Deus fala que nem tudo foi revelado nas Escrituras. Porém, Deus, que conhece o coração, né, dos seres humanos e sabe que nós temos esse instinto da curiosidade, que muitas vezes mais atrapalha do que beneficia. Então, a curiosidade, dependendo do contexto e de como ela é usada, ela muitas vezes atrapalha mais do que beneficia. Vou contar para vocês por quê. Por quê, meus irmãos? O que acontece? Eu vou só ler mais um versículo bíblico e depois eu vou vir com ensinamento. No Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 25. Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 25. Está aqui em cima, ó. Que fala, porém, ainda muitas coisas, vou colocar 6 pedacinhos. Nos diz assim, meus irmãos, no finalzinho do Evangelho do apóstolo João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Irmãos, hoje nós estamos vivendo numa época, igual está escrito lá no livro de Daniel, no finalzinho do livro de Daniel, que fala que no fim dos tempos a ciência se multiplicaria e muitos se deslocariam de uma parte para outra. Então nós estamos vivendo esses tempos onde a ciência se multiplicou, né? A ciência já está multiplicada e a tendência é mais. E de acordo com isso, meus irmãos, nós vemos que a curiosidade do ser humano, ela foi aumentada e aguçada com o passar dos tempos, principalmente no meio evangélico. Então, por isso que hoje tem surgido vários tipos de ensinamentos, teologias, dogmas, fábulas e direcionamentos cristãos que estão fugindo ou indo de contra a palavra de Deus. Hoje nós temos o evangelho místico, que é o evangelho que está sendo muito propagado, que é esse baseado nessas revelações profetadas,
arrebatamentos de céu e inferno, que isso nunca existiu na história, essa questão desse monte de arrebatamento igual está tendo hoje. Então o evangelho místico ele está sendo muito propagado e toda hora está vindo revelações espirituais através dessas experiências que muitas vezes se contradizem com a palavra e trazem até ensinamentos heréticos. Então hoje em dia o modismo, a moda hoje é o evangelho místico. É as pessoas crerem muito nessas experiências. A pessoa ela é arrebatada ao céu, ao inferno, trazem novas revelações, falando coisas que não estão nem condizentes e que não estão baseadas na palavra de Deus, mas muitos por ignorância ou preguiça de ler a Bíblia não fazem essa confrontação, né? Mas por que isso acontece? Por conta da curiosidade. O ser humano ele é curioso, ele não quer ficar somente com aquilo que está escrito na Bíblia, não. Ele quer aumentar, ele quer tentar descobrir algo que até a própria palavra de Deus nos diz, lá em Deuteronômio 29, capítulo 29, versículo 29, que há coisas que são encobertas para o Senhor. E o que ele quis revelar ao seu povo, né, aos homens, ele revelou na palavra. Então, meus irmãos, a gente deve tomar muito cuidado com isso, com esse tipo de informações que surgem, tanto extra-bíblicas e antibíblicas, porque a partir disso surgem doutrinas e ensinamentos malignos, que não estão condizentes com a palavra de Deus. Outra coisa também, é igual tem muitas pessoas que fazem estudo de teologia e acabam se aprofundando bastante, né? Porque, igual eu estou falando, pelo menos nessa pregação, eu não vou atacar simplesmente o evangelho místico, baseado nessas experiências espirituais, né, de arrebatamento de céu e inferno, porque a palavra de Deus nos fala assim que existe o arrebatamento. E o apóstolo Paulo ele foi arrebatado. Está lá, se eu não me engano, é na primeira ou segunda carta aos Coríntios, eu não lembro. Está em uma das cartas aos Coríntios, eu acredito que seja a primeira. Não lembro aqui, mas lá fala sobre o arrebatamento, que o apóstolo Paulo, ele não ousou falar o que ele viu, porque as palavras são inefáveis, entendeu? Então hoje em dia o que? As pessoas têm esse tipo de experiência e virou uma coisa tão rotineira e normal que elas não têm nenhum tipo de transformação. Mas o apóstolo Paulo, ele não ousou nem a descrever o que ele viu lá no terceiro céu. É tanto que ele não se colocou nem na primeira pessoa, mas ele colocou, conheci um homem, que há 14 anos, se eu não me engano. Então o apóstolo Paulo, ele não ousou nem a se colocar, né? Mas ele usou uma referência na terceira pessoa, o pronome na terceira pessoa. Então, meus irmãos, o que está acontecendo hoje é isso. Tanto o evangelho místico que pega para esse lado espiritual, de experiências espirituais, de estar falando que está toda hora viajando no céu e inferno, que viu Jesus de bota, que viu Satanás no trono, sabe? São coisas que não condizem com o evangelho, falando que viu que calça jeans foi fabricada no inferno, falando que viu maquiagem sendo fabricada no inferno e que depois os demônios subiram para inspirar. Isso não é bíblico, meus irmãos. Isso não é bíblico. Esse tipo de conhecimento começou a surgir através desses testemunhos robóticos, que infelizmente esses canais que trazem esse tipo de experiência, esses relatos de experiência estão crescendo e está desvirtuando a fé de muitos que acreditam nesse tipo de experiência e não confrontam com o evangelho. Então o verdadeiro cristão, ele sempre vai confrontar no evangelho, nas escrituras, na palavra de Deus, se essas informações batem, se essas informações elas se aglutinam no sentido assim, se uma complementa a outra. Entendeu? Então não adianta nada a pessoa falar que a maquiagem é do diabo que foi feita no inferno, que a calça jeans foi feita no inferno, né? Que o secador foi feito no inferno, que viu os demônios se reunirem no inferno, se a própria palavra de Deus não afirma isso. Então o evangelho místico tem muito essa questão de trazer coisas, ensinamentos, falácias que não estão de acordo com a Bíblia. A mesma coisa a teologia, né?
Tem hora que a gente precisa, sim, usar de artifícios teológicos para nós entendermos o contexto de uma passagem bíblica. É igual quando eu trouxe no meu último vídeo, sem ser esse, que eu falei a respeito das mulheres que eram prostitutas cultuais na cidade de Corinto, uma cidade marítima e portuária, a qual o apóstolo Paulo propagou o evangelho e foi uma das igrejas mais atribuladas. Por quê? Porque a cidade tinha muita prostituição. Era uma das igrejas que tinha a maior oferta de dons, que tinha os 9 dons, né, ou até mais, a respeito que a palavra fala, porém, era uma igreja atribulada. Era uma igreja altamente atribulada. Mas foi um lugar onde Deus operou grandes sinais e maravilhas e os dons. Amém, meus irmãos? Então nós temos que tomar muito cuidado com esses extremos, gente. Deus tem falado comigo a respeito disso. Deus falou um dia, nesses dias comigo, falou: meu servo, muitos dos meus filhos, muitos dos meus servos não são abençoados porque eles não obedecem à minha palavra. Eles querem acrescentar ou diminuir algo que não está em conformidade com aquilo que está na minha palavra. Foi o que Deus pelo menos falou no meu íntimo. Por quê, meus irmãos? Porque lá no livro de Apocalipse, eu vou mostrar para vocês aqui, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 18 e 19, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, prestem atenção. Nos diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então, meus irmãos, Deus me fez a entender que nós que somos cristãos, que temos o hábito de ler a palavra, a gente tem que ficar somente com aquilo que está na Bíblia. A gente não deve acrescentar e nem retirar. Mas o que está acontecendo hoje? Hoje em dia tem pessoas que elas, pela curiosidade, elas querem buscar algo e isso acaba trazendo o quê? Maldição sobre a vida delas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem gente, eu já fiz isso no passado, mas graças a Deus, antes mesmo de Deus trazer abrir os meus olhos, vamos dizer aqui, para me atentar somente à palavra, eu era uma pessoa muito curiosa, no sentido de querer cada vez mais descobrir acerca de coisas que não estão na Bíblia. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia fala sobre a vida de Jesus, de quando ele nasceu até os 12 anos, e depois tem uma pausa, e a Bíblia só mostra quando ele vem para exercer o ministério dele com 30 anos. Então, dos 18 aos 30 anos, tem uma pausa na Bíblia que não fala sobre o que Jesus fez, aonde Jesus estava. Mas tem muitas pessoas que começam a teorizar, que começam a tentar buscar, teorizar o que a Bíblia não fala, a Bíblia não revela. Então, tem pessoas que vão fazer o quê? Elas vão começar a teorizar que Jesus começou a andar no meio da Europa, que Jesus começou a pegar ensinamentos com homens orientais, com caravanas de homens que propagavam uma certa espiritualidade. Eu falo porque eu já pesquisei isso. Uma época eu tentei pesquisar isso, mas a própria palavra de Deus, ela não fala. Ela tem essa pausa de mostrar o quê? Que Deus não quis revelar o que aconteceu entre os 12 anos até os 30 anos, essa pausa de 18 anos na vida do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia começa falando do nascimento até os 12 anos, no Evangelho de Lucas fala, e depois já começa Jesus exercendo o ministério dele dos 30 anos para frente. Então, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Tem crentes, meus irmãos, que eles estão embarcando pelo quê? O Evangelho de Enoque, trazendo até ensinamentos do Evangelho de Enoque, né?
a respeito da Bíblia e querendo ensinar através disso. Por quê? Porque a curiosidade aguçada começa a trazer o quê? Começa a trazer engano. A pessoa ela começa, né, trazer ensinamentos que não estão bíblicos e começa a fazer essa salada e entra nessa perturbação espiritual. Por isso que hoje em dia tem muitos crentes que estão perturbados, principalmente esses crentes que seguem essa linha do evangelho místico, do misticismo, de querer saber muita experiência, de querer vivenciar o mundo espiritual e através dessas experiências tentar descobrir o que é que tem no céu, o que é que tem no inferno. Aí acaba trazendo o quê? O espírito do engano. O espírito do engano entra na vida dessas pessoas e começa a fazer o quê? Começa a cauterizar a mente. Então tem muitos crentes que estão com a mente cauterizada porque eles dão muito valor a esse tipo de evangelho místico. Eles creem mais nas experiências do que a própria palavra. E quando você vai falar com eles, eles vão falar o quê? Vai falar que a letra mata, né? E que a graça, o Espírito vivifica. Só que eles não entendem que essa questão, quando fala da letra, isso tem uma referência com a lei mosaica, não é a letra da palavra de Deus, não. Porque lá em Hebreus, meus irmãos, eles entram tanto em contradição, ou parece que não lê a Bíblia. Olha o que fala aqui, ó, no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Olha o que fala aqui, ó. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aqui fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Como é que tem pessoas que falam que a letra mata, se a palavra de Deus ela é viva? Tá vendo como é que muitas pessoas entram em contradição? Então a letra, quando fala que mata, é a letra referente à lei de Moisés, porque hoje nós estamos na dispensação da graça. Então tá vendo como é que tem muitas pessoas que não conseguem fazer essa interpretação da Bíblia? A palavra de Deus fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então tem muitos crentes, meus irmãos, que eles estão com essa mente cauterizada, e para descauterizar essa mente é só a palavra de Deus para entrar e para mostrar. Por isso que eu falei que não adianta tentar convencer crentes fanáticos, crentes que têm a mente cauterizada, esses crentes que não têm base bíblica, que não tiveram encontro com Jesus, que não tiveram a revelação do Evangelho. Não adianta contra-argumentar com esses irmãos, né? Por quê? Porque primeiro eles vão usar versículos isolados. Eles começam a fazer uma salada, aí eles pegam um versículo do Novo Testamento, junta com o Velho Testamento e faz aquela mistura, e muitas vezes esses versículos não têm conexão. Por quê? Porque eles querem defender as suas teses e teorias que não estão embasadas na palavra de Deus. Eles não contextualizam o texto bíblico para saber que referência tem aquela ali. E muitos, infelizmente, caem no engano. Então, por isso que eu estou falando a respeito do perigo tanto do evangelho místico, baseado nessas experiências espirituais que muitas vezes não entram em conformidade com a Bíblia, e também essa questão dessa teologia muito pragmática, dessa teologia que muitas vezes a pessoa se embarca e perde a graça de Deus, muitas vezes nem ora. Porque tem muitos teólogos, irmãos, eu já vi aqui, né, teólogos, principalmente, eu já acompanhei muito a CAP, quer dizer, CAP não, CAP Vídeos, né? Lá tem muitos apologetas, eles combatem heresias. Lá tem um teólogo, que eu esqueci o nome dele, eu até uma vez fiz um vídeo no passado que ele fala que ele é, inclusive, ele é mestre em teologia, ou ele é doutor em teologia. Esse irmão, ele é muito inteligente. Ele falou que uma época ele quase virou ateu, por conta dos estudos teológicos. Então, da mesma forma que nós que somos cristãos, nós devemos ter o equilíbrio para não cair no farisaísmo e nem no mundanismo, nós devemos também ter o equilíbrio na busca do conhecimento da palavra de Deus. É igual eu falei sempre para vocês, eu gosto de pregar Bíblia,
Eu gosto de pregar Bíblia. Muitas vezes eu utilizo de um artifício teológico para entender o contexto da época. Porque se eu fosse pregar somente teologia aqui, seriam palavras vãs, seriam palavras que não trariam nenhum poder da graça e sobrenatural na vida das pessoas que ouvem as mensagens. Mas a Bíblia não. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra viva e eficaz que penetra em nossas vidas. É tanto que ela se renova a cada dia, né? A gente sabe que a Bíblia ela é o livro, um dos mais antigos e mais contemporâneos, né, do mundo por conta disso, porque a palavra de Deus se renova, ela se renova. Né? Então tem versículos que você leu há 10 anos atrás que se você ler hoje, o entendimento que o Espírito Santo vai trazer para você é diferente. Então, meus irmãos, cuidado. Vamos obedecer a palavra. É isso que o Espírito Santo tem falado comigo, que Deus tem falado comigo. Meu filho, se atenta ao que está na palavra. Não venha buscar coisas que estão fora, coisas que não foram reveladas através das Escrituras, porque você corre o grande risco, assim como muitos já caíram, de cair nesse engano do diabo. Pessoas que, nessa busca desenfreada, né, pela curiosidade, com o artifício de querer a santidade, porque nós devemos sim santificar, entendeu? Mas nós devemos saber que o único santo que veio à terra é o Senhor Jesus Cristo. A todo momento nós estamos pecando, né? Nós fomos regenerados e estamos sendo santificados, mas o único santo é o Senhor Jesus Cristo. O único santo, é através dele que nós conseguimos a graça e o acesso ao Deus Todo-Poderoso que estáis no céu. Então vamos tomar cuidado, meus irmãos. A gente não deve obedecer somente aos líderes e pastores, não. Vamos obedecer ao que está na palavra. Não vamos atiçar a nossa curiosidade e buscar conhecimentos que não estão condizentes de acordo com a palavra de Deus, porque isso vai trazer maldições sobre as nossas vidas. É igual eu falei. Por isso que hoje em dia tem muitos crentes que estão cegos, muitos crentes perturbados, muitos crentes com a cegueira espiritual, porque eles não meditam na Bíblia. Eles querem buscar o quê? Revelações através de experiências, revelações através de arrebatamentos, ou muitas vezes conhecimentos altamente profundos na teologia que acabam o quê? Desvirtuando a fé, desvirtuando a graça. Aí começa o quê? Começa a trazer uma embaralhação na mente, um embaraço na mente, né? Então tem muitos crentes que hoje vivem com a mente embaraçada. Por quê? Porque não ficam com a palavra de Deus. Eles não ficam com aquilo que está na palavra de Deus. Foi o que foi dito aqui, meus irmãos, ó, no Evangelho de João, no finalzinho aqui, né? Olha o que fala aqui, ó. Há, porém, ainda muitas outras coisas no capítulo Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter nos livros. Então, o ministério de Jesus não se restringiu somente a esses milagres que estão aqui, que nos foram apresentados através dos 4 evangelhos, né? Ele fez muito mais, mas Deus somente permitiu esses que foram escritos na Bíblia para que acrescentasse e aumentasse a nossa fé, né, meus irmãos? Então, um abraço abençoado aqui do intercessor Wellington Lucena. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?